muito tranquilo ter um sistema de gestão depois que você implanta, porque ele vai por si só, ele vai acontecendo. Uhum. As pessoas já têm essa mentalidade, já incorporaram a política da qualidade. Olá, pessoal. Obrigada por estarem acompanhando mais um Aviário Podcast. Bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Catarina Stefanello e é um prazer estar aqui conversando hoje com a Grace Filomena Zanata. A Grace é biomédica, graduada pelo Centro Universitário Barão de Mauá. Ela é mestre em microbiologia agropecuária pela Unesp, está finalizando o seu doutorado e atualmente ela é pesquisadora científica do Instituto Biológico do Centro Avançado de Pesquisa em Sanidade Avícola e em Descalvado. Ela trabalha na área há mais de 20 anos, com pesquisas microbiológicas na área de avicultura, e também é RT do Laboratório de Controle Microbiológico de Alimentos. Espero que eu tenha conseguido falar muito da sua formação e das suas atividades aí, Grace. Muito obrigada. Obrigada por aceitar o nosso convite, pela disponibilidade em participar dessa conversa comigo hoje. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Para mim, assim, foi muito interessante, inesperado. Gostei muito mesmo dessa oportunidade de divulgar o nosso trabalho aqui no Instituto, em Descalvado, e falar um pouco sobre o nosso sistema de gestão, as pesquisas que nós desenvolvemos aqui e a parte da nossa prestação de serviço com as acreditações e credenciamentos. Legal, justamente a nossa conversa, acho que ela vai ser muito mais focada, né, no sistema de gestão da qualidade em laboratórios avícolas, né, que é interessante. Então, além de tudo isso que eu mencionei, Grace, das suas funções, né, você é gestora do sistema de qualidade baseado na ISO 17025, né? Eu queria começar perguntando sobre essa norma, né? Quais são os principais aspectos dela, para que as pessoas também, né, se não conhecem, caso não conhecerem, né, elas possam ter informações disso. Sim, a norma ISO 17025, ela veio da ISO Guia 025, né? E ela é uma norma específica de laboratórios de ensaio e laboratórios de acreditação. Então, ela vem há muito tempo e ela ganhou muita ênfase em 2014, quando o Ministério da Agricultura ele deu o prazo para que os laboratórios avícolas tivessem a acreditação pelo Inmetro, pela SEGECR Inmetro, dentro da norma 17.025, porque apenas os laboratórios que tivessem acreditação iriam continuar credenciados. Então, todos os laboratórios avícolas tiveram que buscar, que eram credenciados. E aí, o nosso instituto, ele começou em 2003, né? A gente já começou a pensar em acreditações e sistema de gestão, porque nós éramos já credenciados desde 98 pelo Ministério da Agricultura. Então, em 2003, tivemos auditorias do MAPA, né? Pelos fiscais agropecuários, e vimos que a gente precisava, apesar de a gente fazer tudo com rigorosidade, porque os RTs da época tinham sido treinados nos laboratórios oficiais, que na época eram os Lanagros, nós ainda não tínhamos um sistema de gestão consolidado. Então, nós vimos a necessidade e aí eu fui nomeada como gestora da qualidade, lá em 2003. E aí começou minha saga, né, de entender o que era a 17.025, ela é baseada em requisitos técnicos, de competência técnicas e também requisitos gerenciais, requisitos de equipamento. São vários requisitos divididos, se eu não estou enganada, em quatro partes, onde nós, laboratórios, nós temos que observar o que a norma pede e devemos fazê-la. Né? A norma, ela fala o que deve ser feito, mas ela não fala como deve ser feito. Então, nós, laboratórios, interpretamos a norma para a nossa realidade. Então, o nosso laboratório aqui, nós seguimos a 17.025 e temos o nosso sistema de gestão particular. Um outro laboratório que também é
acreditada pela 17025, ele pode ter um outro sistema que seja baseado nas atividades dele, nas atribuições dele, na rotina dele. Então, isso a norma permite, isso nos dá uma flexibilidade de conseguir garantir os requisitos da norma, né? Não que seja fácil, mas fica mais flexível diante de cada realidade de laboratório. Lá em 2023, por ser uma instituição pública, nós tivemos muito entraves para implantar a norma, né? Foi mais difícil do que num laboratório particular, eu acredito. Então, para nós foi um desafio muito grande, porque você tem funcionários públicos que trabalhavam naquela mesma atividade. Então, para você, foi uma mudança de mentalidade, né? E aquele trabalho muito árduo, de pouquinho por pouquinho, você implantando aos poucos, explicando para as pessoas, porque a gente também tinha funcionários que estavam lá há 20, 30 anos, como que você ia mudar o que eles estavam fazendo. Na verdade, não era isso, a gente só queria melhorar. Então, foi um desafio, e falando, moldando essas pessoas para que mostrando que era o melhor, não só para a instituição, mas para cada um no desenvolvimento das suas atividades. Porque no final da implantação, quando você tem o dia a dia, hoje nós já temos 11 anos de laboratório acreditado pela SEGECRE, mais de 20 anos credenciado pelo Ministério da Agricultura. Então, as nossas atividades, elas são tranquilas. As pessoas já estão engajadas num sistema de gestão, numa política de qualidade. Então, o que antes, quando a gente estava implantando, quando você se falava em não conformidade, que é um desvio num procedimento, as pessoas tinham, assim, um certo medo. Nossa, eu errei. Hoje, dentro da nossa rotina de laboratório, já é muito comum. Nós, inclusive, mudamos a palavra não conformidade para a palavra ocorrência. Então, não existe erros dentro do laboratório. Tá? Quando há um desvio numa determinada atividade que é padronizada por um procedimento, nós temos uma ocorrência. E aí a gente avalia o impacto dessa ocorrência. Então, com essa nova mentalidade de tirar a palavra, umas palavras muito fortes, como erro, como não conformidade, os colaboradores conseguiram entender essa importância. E eles mesmos falam, teve uma ocorrência no meu setor, e conseguem avaliar. Então, o dia a dia, nós temos é muito tranquilo ter um sistema de gestão, depois que você implanta, porque ele vai por si só, ele vai acontecendo. As pessoas já têm essa mentalidade, já incorporaram a política da qualidade. Em busca do ambiente ideal para a sua produção, a Aquece oferece aquecimento especializado, totalmente automático para a produção animal, garantindo distribuição uniforme de calor. Mais de 12 anos entregando soluções eficientes em todo o Brasil. Sim, de fato, como o próprio nome diz, né, gestão para que a gente consiga melhorar os processos, né. Você, Grace, falou bastante da acreditação, né. Qual que é a importância disso, né, para um instituto de pesquisa, né, que a gente está falando numa situação bem interessante, né? Primeiro nós fomos buscar a acreditação na 17025 para ter aquele selo mesmo, né, para mostrar que o que a gente fazia bem feito. Porque a gente já prestava serviço na parte de microbiologia de alimentos para empresas renomadas, que inclusive a gente tinha avaliações internacionais de microbiologistas franceses que vinham nos avaliar, mesmo sem ter acreditação ainda do laboratório, e a gente prestava serviço, como por exemplo para a Mars. E tínhamos também o credenciamento do laboratório já pelo Ministério da Agricultura. Nós fomos buscar acreditação até por uma obrigatoriedade do sistema, do mapa, e para demonstrar mesmo, para comprovar a nossa eficiência técnica, que os nossos resultados eram tecnicamente válidos. Então, foi com esse primeiro intuito que nós fomos buscar a acreditação da 17025, porque existia a portaria do Ministério que em 2014 não impediria da gente continuar credenciado. E quando a gente fez essa busca, nós começamos pela ISO 9001, que foi só a parte documental, e depois a gente rumou para 17025,
e aí conseguimos a nossa acreditação em 2013. Ela foi assim, foi difícil para implantar, porque a parte de toda essa parte de treinamento, a ISO 17025, ela visa muito a parte de melhorar, de treinamento dos colaboradores, que é a formação mesmo de analistas, de técnicos, de RT, e a parte de melhoria contínua. Então, isso foi a demonstração que a gente teve naquele momento, então, toda a implantação e comprovação do que realmente a gente fazia. Isso nos elevou também a um patamar dentro da instituição pública, porque nós somos o segundo laboratório dentro do Instituto Biológico a ter a acreditação 17025. E como a gente já tem a nossa primeira missão como pesquisa, nós conseguimos validar as pesquisas que nós realizamos. Então, dentro dos projetos que a gente realiza, quando você pega um artigo científico, uma publicação que tem a nossa equipe, as pessoas podem reproduzir aquele artigo científico, porque ele foi baseado no laboratório 17025. Então, a gente fez avaliação de desempenho, a gente testou protocolo e está tudo lá descrito. Isso nos dá uma segurança e credibilidade também na nossa pesquisa. Quando, inclusive, até os programas que hoje nós estamos desenvolvendo de pesquisa, com parceria com o FAPESP, pelo CCD, que nós estamos envolvidos, o Laboratório de Descalvado, para fazer dentro do CCD, que é um projeto muito grande, que envolve universidades tanto aqui do estado de São Paulo, né, a Unicamp e a USP, como outros institutos de pesquisa da Itália e do Japão, nós, o Laboratório de Descalvado, vai ter o objetivo de avaliar os kits que serão desenvolvidos nessa pesquisa, kits para as principais doenças aviárias. E aí, quando você pega um laboratório certificado, acreditado pela 17025, fazendo isso, você gera mais credibilidade para aquele produto, para aquela pesquisa. O meu doutorado, para eu desenvolver o projeto, eu primeiro avaliei 9 protocolos de isolamento, mesmo dentro da ISO, para ver qual que seria o melhor para desenvolver o meu projeto, dentro de 4 pesquisas de 4 patógenos. Então, assim, a gente testa primeiro, avalia para ver se isso é viável realmente, se nós vamos ter um bom desempenho, qual que é o nível de detecção, para depois desenvolver a pesquisa. Então, tem uma pesquisa antes de desenvolver a pesquisa. Então, isso dá muita credibilidade e segurança. Sim. Não, e todos esses aspectos, né, importantes para vocês e para os resultados, né? Um outro ponto importante que eu gostaria de aproveitar a tua presença, né, porque você mencionou, e tem a ver com gestão, né, você mencionou o credenciamento no mapa, né, como que foi esse processo, por que isso, né, a relevância de tudo isso, eu queria que você aproveitasse também para comentar um pouco. Sim, o nosso instituto, ele começou aqui em Descalvado em 1981. E em 1994, o Ministério, ele estipulou, ele lançou, né, o Programa Nacional de Sanidade Avícola, que ele credenciava, que ele falava que ia controlar e estabelecer alguns parâmetros de controle para salmonelose e micoplasmose aviária. E ele credenciou alguns laboratórios para fazer análise de salmonela e análise de micoplasma. E o nosso laboratório, em 98, já era credenciado pelo Ministério da Agricultura. Desde 1998, nós somos credenciados e a nossa última extensão de escopo foi 2019 e para 2020, quando a gente conseguiu a nossa última extensão para PCR real-time para o vírus de influenza aviária, que hoje tem todo esse contexto aqui no mundial e também no Brasil. Então, a importância do nosso credenciamento é que hoje nós somos o único laboratório no estado de São Paulo, e um laboratório público, né, que realiza as análises de PCR real-time para influenza aviária, do material genético de importação e exportação. Então, a gente brinca assim, que nós estamos regularizando, se a gente parar, uma parte também vai parar de importação e exportação de material genético, porque é pelo laboratório que tem a emissão dos relatórios de ensaio. Então, isso também
é muita responsabilidade, mas também nos gera muito orgulho. Quando o Ministério da Agricultura ele recebe algumas missões internacionais, o nosso laboratório é um laboratório que vem sido escolhido para mostrar para as missões as nossas atividades dentro de um sistema de gestão, dentro do credenciamento e a transparência dos resultados. A transparência mesmo da nossa avicultura, que hoje está assim, tá em destaque, porque o mundo quer saber da nossa biossegurança, né? Realmente não temos influenza? Não temos influenza. Então, eles vêm aqui para verificar o que a gente faz. Então, é de muita responsabilidade, mas assim, quando acaba uma missão, a gente fica assim com aquela sensação de dever cumprido. Tá tudo certo, tá tudo ok, tem transparência, tem confiabilidade, credibilidade nas nossas atividades. Sim, e que a gente está testando, né? Está tomando todas as medidas de biosseguridade necessárias, está testando e está fazendo um trabalho muito bom e vai continuar fazendo. Acho que essa é a nossa missão, né? É assim, a avicultura inteira olhando para isso e falando, não, tá dando certo, tudo que a gente está fazendo tá dando certo. Uhum. Você falava, enfim, das pesquisas e também tem essa parte de rotina de um laboratório, né, que é tão importante, então, e que tem relação com gestão também, né? Que atividades são realizadas, né, na rotina de vocês em relação à gestão da qualidade? O nosso laboratório, até pela nossa gestão, ele, assim, eu acho não, ele é muito organizado. Se você vier nos visitar e fica um convite para você, assim, na frente do laboratório, você já vai ver que é tudo muito bem organizado. Nós temos um jardim muito bonito, somos 2 prédios, né, e basicamente 3 laboratórios. Nós temos o laboratório de diagnóstico avícola, com sorologia, microbiologia, bacteriologia e biologia molecular, e o outro prédio que é só de microbiologia de alimento. Então, eles são separados. E nós conseguimos, em alguns momentos, organizar a entrega dos materiais, principalmente das importações, tá? As importações de material genético e uma parte de microbiologia de alimento, nós temos horários que as empresas já nos passam, então a gente consegue atendê-los de uma melhor forma. O restante do material vai chegando aleatoriamente, sem muito planejamento, mas mesmo assim nós conseguimos nos organizar. O material chega, ele é triado pela parte de recebimento de amostra, então nós temos funcionários, colaboradores treinados para realizar aquele tipo de atividade. Se o material não chega adequado, principalmente no material de credenciamento, pelo Ministério da Agricultura, existe atribuições que aquele material deve estar. Então, se esse material não vem adequado, esse material ele não entra para a área analítica, porque tem que ser realmente de acordo com o que é preconizado pelo Ministério da Agricultura e pelos nossos procedimentos. O material nosso passa pela triagem, é feito um cadastro, e aí ele vai para o setor analítico, ele vai codificado, tá? Descaracterizado de empresas. Então, os analistas, quando eles recebem, seja no diagnóstico avícola ou na microbiologia de alimento, ele vai chegar descaracterizado, o analista não sabe de onde que veio. Aí é realizado as análises, então todas as análises, desde que o material entra no laboratório, há uma rastreabilidade, identificando a hora que recebeu, quem recebeu, que hora que ele foi para a área analítica, a quantidade que ele foi, quem recebeu na área analítica, o lote do insumo utilizado, seja na sorologia, na molecular ou na bacteriologia, quem realizou essa análise, quem liberou esse resultado, aí o RT tem acesso a tudo isso dentro de um sistema informatizado, aí a gente verifica tudo o que aconteceu com aquele material, e aí a gente libera o resultado, e depois ele é encaminhado para o cliente também via internet, em PDF, né, com as nossas assinaturas, mas tudo muito verificado. Então, em alguns momentos, nós temos quando um material chega, nós temos uma rastreabilidade, e sempre assim, o que a gente
preconiza muito é assim, uma verificação depois de cada etapa. Então, isso também que nos garante a confiabilidade do resultado que nós estamos liberando, porque sempre está tendo uma conferência antes de ser liberado. E quando você tem um relatório, ele passou por todas as etapas em mais ou menos de 8 a 9 conferências. Sim. Uhum. Isso aumenta muito a confiabilidade. E quando você tem as atividades, a gente só libera uma pessoa para realizar uma atividade dentro do laboratório, qualquer que seja a atividade, tá? A partir do momento que ela passou por um treinamento e ela foi avaliada. E ela foi avaliada, então aí ela está apta a desenvolver uma determinada atividade. Isso tudo, assim, eu diria que dentro do sistema de gestão, a principal figura são os colaboradores, tá? Porque nós temos, lógico, que equipamento, por exemplo, na biologia molecular, de altíssimo nível, avançado, mas se nós não tivermos colaboradores que sejam comprometidos e sejam treinados e tenham eficiência em realizar aquela atividade, nós não conseguimos entregar um relatório adequado, 100% confiável. Sim. Sabe, Grace, enquanto você falava, foi bom você mencionar isso agora no final. Enquanto você falava, eu anotei aqui bem grande que eu ia querer falar mais justamente sobre treinamento, né? Sim. Me chamou bastante a atenção quando você contava um pouco da rotina de vocês e da questão da gestão. Tem atividades que você acha que você elencaria assim como importantes para um bom e constante treinamento da equipe em um laboratório? Olha, o que nós fazemos dentro do laboratório, assim, a partir do momento que hoje nós temos uma equipe, eu diria que ela é multidisciplinar. Então, eu tenho um analista que ele pode atuar em vários setores. Então, ele por exemplo, ele fica na bacteriologia de alimentos, mas ele tem treinamento na bacteriologia de aves e na sorologia de aves, porque eu consigo rodar isso. Então, os nossos colaboradores, maciçamente, os treinamentos para uma atividade, eles podem demorar até 5 meses para você desenvolver um colaborador que tenha habilidade para realizar uma determinada técnica. Então, a nossa última seleção de colaboradores foi em maio. Nós estamos hoje com 2 colaboradores sendo treinados em 2 diferentes setores e já tem 2 meses e eles vão mais um tempo. Depois disso, eles são treinados, a gente faz avaliações mesmo. Então, passa amostra cega, entendeu? Eu, como RT de um setor, eu vou e produzo as amostras, o Renato, o outro pesquisador, também produz as amostras que vão ser, e aí a gente testa esses colaboradores para ver se eles podem desenvolver aquela atividade. Então, assim, o tempo que se demora para você fazer ter um colaborador que ele consiga, porque a gente também no treinamento, eu não estou olhando só a competência técnica daquela pessoa, eu tenho que olhar a habilidade, eu tenho que olhar o comprometimento, porque, Catarina, um problema que a gente tem no laboratório é comprometimento das pessoas. Eu preciso de colaboradores comprometidos, tá? Eu, como RT, eu não consigo ficar o tempo inteiro com eles dentro do setor, né? Eu tenho outras atividades, os outros RTs também. Então, quem tá ali realizando as atividades, nós temos que ter 100% de confiança e saber que eles são comprometidos com a instituição, comprometidos com aquela atividade que eles estão desempenhando. Então, esse o papel como gestora, eu acho que, assim, é o que mais me amedronta um pouco, o que mais eu fico muito preocupada é de deixar sempre colaboradores que tenham comprometimento. Então, a nossa equipe investe muito nisso. Tanto é que os nossos funcionários, a gente tem funcionários muito antigos. A gente preza por isso. Tem funcionário de 18, de 20 anos lá, mesmo não sendo funcionário público, porque a gente tem a parceria com fundações, então a gente pode fazer contratações. Nós temos funcionários CLTs. Então, tem funcionários muito antigos lá, porque uma vez que você treina o funcionário, que você confia, pronto, a atividade vai ser bem desenvolvida.
Eu, como gestora, posso ter certeza que eu tô tendo um bom desempenho. E são respostas muito precisas, né, que a gente espera de um laboratório. Então, Sim, exatamente, Porque, assim, nós temos, lógico, que as nossas ocorrências, mas elas devem ser de pouco impacto. Em todas as atividades, eu posso ter alguma coisa que saiu da minha padronização, que houve um desvio, mas aí eu vejo o impacto que aquilo é causado. E quando eu tenho isso já inserido dentro de uma equipe, a equipe mesmo ela consegue perceber aonde houve um desvio e já consegue ela mesma absorver, não, isso teve ou não um grande impacto. Então, eu falo que, assim, graças a Deus, nós temos trabalhado com ocorrências de baixo impacto, que não são tão graves, né? Porque é o tempo inteiro você trabalhando, e o nosso número de análise é alta. Então, assim, é o tempo inteiro chegando e você tendo que prestar atenção para que não se corra o risco de se realmente nós termos desvio naquilo que a gente faz. E por menor que seja, nós temos um setor de meio de cultura, que nós produzimos o nosso meio de cultura. Se não for muito bem feito ali, eu vou ter problemas na microbiologia, entendeu? Eu vou ter problemas no IDGA que é feito, no agar que é feito o IDGA. Então, tudo, não existe nenhuma atividade que fala assim, essa é mais importante que a outra. Sim. Todas devem ser muito bem treinadas e avaliadas para que depois o colaborador possa desempenhar essa atividade. Bom, gostei de todas essas informações assim que você passou. Acho muito importante a gente falar sobre isso. Não é um assunto assim que a gente tem ainda trazido tanto, assim, embora a gente fale muito com o pessoal de laboratórios, né, aqui no podcast, mas eu queria finalizar agora com uma pergunta que é padrão do podcast. Eu vou dar uma adaptada nela, né, porque a gente está falando de uma área bastante específica, mas basicamente ela seria muito assim, né, na sua opinião, Grace, pensando nessa área que você atua, né, de gestão de qualidade em laboratórios, que características são desejáveis em um profissional para ele trabalhar com gestão de qualidade em laboratórios avícolas? Tá, acho que assim, perfeccionismo. Isso é um pouco chata, que às vezes, assim, é complicado, porque a pessoa que trabalha com gestão, ela vai estar olhando os desvios. Não que eu busque isso, mas quando acontece qualquer coisa, é comigo que eles vêm conversar. E eu também, quando vou nos setores ou quando observo os formulários de rastreabilidade, procedimentos e os nossos indicadores, eu vou em busca de melhoria contínua. Então, alguma coisa não está no prazo, sou eu que sou a pessoa que vou lá e vou falar, olha, mas o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso, né? Então, assim, a pessoa também tem que ser muito detalhista para ser gestora e observadora. Porque, de repente, tá tudo normal, mas você, com a experiência, que você começa a ter uma observação de que você tá vendo que aquilo pode gerar algum desvio. Então, eu acho que seria perfeccionismo, observação e comprometimento. E também gostar, viu, Catarina? Porque, assim, se você não gosta dessa parte de gestão, não adianta. Eu gosto muito. Sim. Entendeu? Então, eu me sinto muito bem fazendo isso. Nossa, acho que sou a pessoa adequada. Vejo as características minhas, vejo coisas que eu também posso melhorar no dia a dia ali no laboratório. Mas é gostar mesmo disso. É gostar do sistema de gestão, de toda a implantação e o dia a dia. Eu gostei muito da sua resposta, acho bem necessário a gente falar sobre isso, mas eu vou incluir mais uma agora, assim. E para os colaboradores que trabalham em um instituto de pesquisa ou na rotina de um laboratório, que características são desejáveis assim? Olha, eles têm que gostar de rotina, entendeu? Porque de todos os setores, como todas as atividades são padronizadas, basicamente todo dia eles vão fazer a mesma coisa. No isolamento de salmonela, o pré-enriquecimento. Então, assim, eles têm que ser metódicos, gostarem de laboratório, porque você fica lá, você fica fechado, né? As coisas têm que ser com calma, você tem que ter agilidade, mas sem ter pressa.
É a medida certa. Você não vai demorar um dia para você fazer um plaqueamento, mas também você não vai fazer tudo de qualquer jeito. Então, você tem que ter agilidade, com precisão, sem ter pressa, e assim, gostar de laboratório. Gostar de desenvolver atividades de laboratório. Às vezes tem profissionais ótimos que não se enquadraria ficar dentro de um laboratório, né? De realizar aquelas atividades analíticas de rotina. Então, não adianta. Você pode ser maravilhoso, você pode ter feito a sua formação inteira, iniciação, mestrado, doutorado, mas na hora que você vai trabalhar, que você fica ali 8 horas por dia, não é aquilo. Então, realmente, tem que gostar de rotina, ser metódico, detalhista e organizado, viu, Catarina? As pessoas têm que ser organizadas dentro do laboratório, porque se não são, assim, vira uma bagunça. Por mais que tenha habilidade, tenha competência, a organização também é muito importante. E gostar, mais uma vez. O colaborador tem que gostar muito daquilo que faz, porque aí ele vai estar comprometido, né? Muito bom, fico contente assim da gente ter tido essa conversa, de te conhecer. Eu quero agradecer você por aceitar o convite, por participar aqui conosco, todas essas explicações que você deu. E quero deixar um espaço para você mandar uma mensagem final para as pessoas que nos acompanharam hoje. Tá. Olha, mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar o nosso laboratório, de divulgar as nossas atividades. Falo novamente, é muito importante para nós divulgar que somos um instituto de pesquisa localizado numa cidade pequenininha no estado de São Paulo e que faz tanta coisa e que grande parte das pessoas não sabem das nossas atividades, como as análises de influenza, o único laboratório do estado que é credenciado pelo Ministério da Agricultura para fazer as análises de influenza, as pesquisas que saem daqui, tanto na área de diagnóstico avícola como de microbiologia de alimentos. Então, essa divulgação para nós é muito importante e eu agradeço muito mesmo esse espaço para que isso aconteça. E deixo um convite para que você e todos que ouvirem nosso podcast, venham nos visitar. Estamos aqui em Descalvado e vocês serão bem-vindos. Muito obrigada, agradeço também. Para o pessoal que nos acompanhou hoje, obrigada novamente, espero que tenham aproveitado a nossa conversa e dizer que a gente se vê em breve de novo.